Está gravando? Está gravando. Ah, tá joia. Deixa aqui. Tudo bem, vamos começar com a nossa oração de costume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, muito bem. Então, hoje, a gente vai entrar no nosso credo propriamente dito, né? Essa vai ser a maior parte do nosso estudo, né? Nosso estudo são 4 blocos: o credo, os sacramentos, os mandamentos e a oração. E esse bloco do credo é a maior parte, né? A gente teve aulas introdutórias, naquela primeira aula do Pedro, o homem é capaz de Deus. Teve uma aula que acabou entrando no meio do caminho de preparação para a Quaresma. Aí voltamos para o catecismo com a aula do Deus que se revela. E na aula passada a resposta, né? Como eu respondo ao Deus que me revela? Me respondo com a fé. A aula passada foi a aula sobre a fé, né? Se Deus é a verdade, ele não pode enganar-se nem enganar-nos, né? Eu respondo a sua revelação crendo, né? Com a minha fé, né? E a gente vai começar a falar, né, de creio em um só Deus, né? O tema da aula de hoje, né, é o começo do credo, né? A gente vai pegar todo o credo niceno-constantinopolitano e vai esmiuçar, para que a gente não proclame a nossa fé sem saber do que estamos falando, né? Por exemplo, creio em Jesus Cristo, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, né? O que significa Jesus Cristo ser consubstancial ao Pai, né? Essa palavra no grego é homousios, né? Que já gerou tanta debate, né? na história da igreja, mais de 1000 anos atrás, né? Lá na época da heresia ariana, né? Vamos falar da questão do filioque, né? Do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, né? Também gerou muita controvérsia esse procede do Pai, e filioque, que significa procede do Filho também, né? Vamos falar um pouco disso, inclusive na aula de hoje, para a gente esmiuçar, né? E saber no que a gente acredita, né? O que significa ser católico. Ser católico é acreditar nesse conjunto de verdades, né? E o que significa essas verdades? Eu sei o que eu acredito, né? Quando a gente é batizado, a gente repete esse símbolo, né? O símbolo dos apóstolos, né? Creis em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente responde, creio, né? Vamos renovar as nossas promessas de batismo daqui a pouco, no sábado de aleluia, né? Na liturgia do sábado de aleluia, a gente renova as promessas batismais também, né? Quando a gente é pequenininho e é batizado criança, os nossos pais e padrinhos professam essa fé pra gente, mas convém que quando crescemos aprendemos o que é isso que acreditamos, né? Então acho que a grande parte do nosso estudo vai ser o que é que acreditamos, né? O que significa essas coisas que dizemos toda semana no credo. Então, fazendo um gancho aí com a aula passada, né, que a gente estava falando de fé, já que hoje é crer em Deus, né? Só fazer um parênteses aqui, né? Hoje, nas atividades de apostolado, né, quando a gente quer levar a fé para os nossos irmãos, né, que é uma obrigação do cristão, né? São Paulo nos diz, né? Ai de mim se eu não evangelizar. A religião católica é uma religião proselitista, né? Porque se a gente encontrou o tesouro da nossa vida, né, a coisa que vai nos deixar mais felizes para toda a eternidade, convém que transmitamos essa verdade para os nossos irmãos, né? Não de forma impositiva, né? Não de forma que não respeite a liberdade dos nossos irmãos, mas de uma forma caridosa, né? Sempre tendo o consentimento deles, né? Fé não deve ser imposta, né? Mas deve ser ensinada por caridade. E aí, quando eu faço uma pergunta, né, qual é a maior dificuldade que a gente encontra hoje em dia para que as pessoas venham a aderir à fé? E para muitas pessoas que eu fiz essa pergunta, as pessoas falam, o mundo hoje é muito materialista, racionalista, tudo muito
lógico, material. Então, se você começa a falar de coisas misteriosas, de coisas que são transcendentais, isso, para algumas pessoas, é difícil, né, assumir essas verdades. Eu discordo um pouco disso, tá? Pelo menos o que eu vivo, né, nas minhas atividades de apostolado, a maior dificuldade de apostolado hoje não é essa. A maior dificuldade do apostolado é que a crença leva necessariamente a uma mudança de vida. É o esforço que todos nós estamos tentando viver nesse período de quaresma, é o esforço que todos nós temos que viver para a nossa vida toda, né? De certa forma, a vida toda é quaresma. A gente fala, quaresma é o tempo de conversão. A vida toda é conversão. É a nossa luta até o dia da nossa morte, que a gente faça uma conversão e uma aversão, nas palavras de Santo Agostinho. Uma conversão é voltar-nos para Deus, e uma aversão ao pecado, uma aversão ao homem velho. Isso é um trabalho por uma vida inteira. Então, o que eu vejo mais é a dificuldade na mudança de vida, né? Que uma vez que a gente passa a crer nessas verdades, isso nos leva a olhar as nossas vidas e ver o que na minha vida não está conforme as verdades que hoje eu professo, né? E isso para muita gente é dificuldade. Puxa, mas espera aí, se eu mudar a minha vida e aderir a essa verdade, eu tenho que mudar algumas coisas que eu fazia, que eu não vou poder mais fazer. Afinal, quem não vive como pensa, acaba pensando como vive, diz o ditado, né? Então, se eu começo a... Tudo bem, tem essa verdade de fé aqui que tem, mas eu não vivo ela muito bem, na realidade eu não estou acreditando naquilo que eu estou professando, né? Se eu acreditasse, eu viveria. Claro, uma coisa é a luta, né? Pelo menos eu lutaria. Às vezes eu acredito naquela verdade, eu me esforço para viver conforme ela, mas muitas vezes eu tropeço e caio. Até aí tudo bem, faz parte da nossa vida como igreja militante essas lutas. O problema é nem lutar, é quando abandonamos essa luta. Esse que é o problemático, né? Propósitos devemos fazer, ainda que não cumpramos os nossos propósitos. Então isso que eu acho que é a dificuldade, assim, puxa, mas espera aí, então quer dizer que se eu aderir a essa verdade de fé, eu tenho que largar a minha amante? Pode parecer brincadeira, mas isso pode ter sido uma dificuldade para Santo Agostinho, né, que vivia com a sua concubina. Ele tinha muita dificuldade de abandonar a sua concubina, com quem ele tinha um filho, e isso foi uma dificuldade para ele aderir à fé, né? E é para muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa se vê numa situação, né, às vezes financeiramente, né, ele para conseguir chegar no onde ele chegou, sei lá, a empresa dele precisou fazer uma coisa ou outra ali ilícita, e olha, faz parte, né? Quem trabalha com concessão pública, todo mundo faz isso e tal, né? E uma vez que você adere à moral, peraí, eu não posso mais fazer, isso não está conforme a minha fé, mas peraí. Aí eu abandonar, né, um monte de coisa que eu conquistei, né? Tem um exemplo que uma vez eu vi na aula do padre Paulo Ricardo, né? Ele falou lá de uma certa professora universitária, que ela tinha lá uma tese econômica lá que era baseada lá num certo tipo de pensamento, e aí um aluno dela de doutorado, um caso fictício, né, ou de mestrado, que seja, olha, eu demonstrei aqui matematicamente que a sua tese está furada, né? Isso não consiste, né? E a professora analisa, né, aquele documento e olha, realmente a tua argumentação é perfeita, né? Eu não consigo refutar os teus argumentos, mas eu não posso aceitar a tua tese, porque a sua tese vai tão contra a minha, que se eu aceitar a sua tese, eu jogo fora toda a minha carreira acadêmica. Tudo aquilo que eu produzi, eu vou ter que jogar no lixo, né? Então, por isso, eu não vou aceitar a sua tese, né? Então, percebe? Essa é a dificuldade. Uma vez eu me deparar com a verdade, olha, essa verdade eu entendi, eu aceito, não tenho como refutar, mas ela não me é conveniente. Portanto, eu deixo ela um pouquinho de lado, né? Isso é o esforço de conversão hoje, século XXI, né? É entender que devemos buscar a verdade por ser a verdade, e não aquilo que nos é conveniente, né? Essa é a resposta de fé. Entender que Deus é verdade, né? Isso vai ser um dos tópicos aqui do nosso trechinho do catecismo de hoje, né? Deus é verdade, Deus é amor, né? E eu devo me adequar a esta verdade, tá? Bom,
o Pedro colocou lá 3 trechos, né, do Evangelho. Um deles é o prólogo de São João, acho que a gente leu 2 aulas atrás, então provavelmente eu não vou ler João 1:18. Por mais que eu seja apaixonado pelo prólogo de São João, eu acho lindo aquilo, né, tão poético que é, né? A gente vai só citá-lo, mas eu não vou lê-lo ipsiliteri, né? Não vou lê-lo exatamente como está lá. Mas a gente entra no nosso credo, né, que começa com o próprio creio, né? Creio em um só Deus. A gente começa ali no parágrafo 185 do nosso catecismo. Um pouco antes de entrar no 185, né, uma página antes, ele vai colocar aqui os 2 símbolos, né, o símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno-constantinopolitano, né? O Pedro falou um pouco, ele deu aquele exemplo militar, né, daquelas 2 metades que são os símbolos que você encaixa. Eu sei quem é do meu lado aqui na guerra. Então esse conceito de símbolo é algo que simboliza tudo aquilo que acreditamos, que resume aquilo que acreditamos. Existem mais de 2 credos ou símbolos, né? Esses 2 são os principais, são os que a gente reza na missa, né? Aqui no Brasil, a gente reza na maior parte das missas o símbolo apostólico, que é esse mais resumidinho, né? Em outros lugares do mundo, às vezes, é um pouco diferente, né? Nas missas mais solenes, a gente reza o credo niceno-constantinopolitano, que é mais completo, né? Recebe esse nome porque ele veio desses 2 concílios ecumênicos, o concílio de Nicéia, 325, se eu não me engano, e o concílio de Constantinopla, ano de 380, se não me engano, né? Ele deve falar, perdoa aí se eu não fui exato nas datas, mas é mais ou menos isso, né? Esses 2 primeiros concílios, né? Você para pensar, né? Já tinham passado 300 anos da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja começa pequena, né? Logo depois de Pentecostes já 1000 se convertem, né? E a coisa vai crescendo. Quando a coisa é pequena, é mais fácil haver uma homogeneidade da fé, do que acreditamos. E conforme vai crescendo, né, os nossos pastores, os nossos bispos daquela época viram essa necessidade. Olha, a coisa está crescendo e a gente corre um risco de que, ali na Grécia a fé está indo por um lado, ali na Ásia está indo por outro lado, na Espanha está indo por outro lado. Então vamos aqui nos reunir para colocar por escrito o que é a nossa fé, o que acreditamos. E daí veio esse credo niceno-constantinopolitano. Então eles estão aqui, né, uma página antes da nossa aula, né? E entramos aí. 2ª sessão, profissão de fé, os símbolos da fé, né? Aí ele vai mencionar que existem outros símbolos de fé, né? O credo de Santo Atanásio, né? Que é o quicunque, símbolo dos concílios. Existem outros resumos da nossa fé, né? Mas esses 2 aqui são os principais. Baseado nisso, a gente pode entrar no capítulo 1, que é o parágrafo 198, creio em Deus Pai. Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Eu acho que eu cheguei a falar um pouquinho disso na aula da Quaresma, se eu não me engano, né? Mas faz parte aqui nessa aula a gente falar um pouco de Santíssima Trindade. Quando a gente fala de Santíssima Trindade, a gente fala de um Deus e 3 pessoas. Quantas pessoas há em Deus? 3 pessoas que não são 3 deuses, são um só Deus. Isso é difícil da gente entender por completo. Nós que frequentamos aqui uma paróquia agostiniana, né? Quem frequenta aqui já há algum tempo, possivelmente já ouviu aí em alguma homilia aquela passagem, não sei se foi verídica ou não, de que Santo Agostinho passeava pela praia, enquanto ele meditava nas verdades sobre a Santíssima Trindade, enquanto ele escrevia o seu livro De Trinitate, né? Ele tem um tratado que ele aborda a Santíssima Trindade, que é onde sai esse conhecimento que a gente vai falar aqui hoje. Enquanto ele meditava nessas coisas, ele vê um menino contando os grãozinhos de areia da praia, né? Menino, você pode ficar a sua vida inteira aí contando que você não vai terminar de contar quantos grãozinhos de areia tem nessa praia, né? O menino falou, você pode ficar a sua vida inteira pensando na Santíssima Trindade que você não vai terminar de entender. E é verdade. É um mistério que está
a compreensão na sua totalidade está além do alcance do nosso entendimento. Talvez tenhamos uma visão disso mais clara quando virmos Deus face a face, né, no céu. Ainda assim, talvez isso não se esgote. Agora, Santo Agostinho tira alguns insights, né, nesse livro, né, do De Trinitate. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira, segunda e terceira pessoa da Santíssima Trindade. A gente começa o credo falando de Deus Pai, porque ele é a primeira pessoa, mas não porque ele é maior em dignidade do que as demais pessoas da Trindade. Isso é importante ressaltar porque isso foi dúvida no começo da igreja, né? Foi da onde veio esse tal do homousios, né? Que é a refutação da heresia ariana. Acho que já falamos dela, né? Ário entendia que se existe um pai e um filho, fazendo uma analogia às relações humanas, né? O filho deve ser submisso ao pai, né? Isso se confunde, porque de fato, né, nas escrituras a gente vê, né, um filho que é submisso ao pai. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a sua, né? Então, realmente estamos vendo aqui alguém que é submisso ao pai? Sim, mas isso não implica em diferença de dignidade, como o pai sendo maior do que o filho. Da mesma forma, numa família humana, os filhos devem ser submissos aos seus pais, né? Quando a gente olha o aspecto, a gente falou desse aspecto divino, né? Então, eu já vou adiantar um ponto que a gente vai falar na aula de Cristologia, que isso confunde. Deus é um e três pessoas. Cristo é uma pessoa e duas naturezas. Não confundir isso, às vezes a gente confunde isso facilmente. Cristo é uma pessoa. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esta única pessoa tem uma natureza humana e uma natureza divina, que são interligadas de uma forma muito sólida, né, nesse mistério que é a união hipostática, onde a natureza divina e a natureza humana de Cristo estão fundidas, mas é uma pessoa só. Não são dois Cristos, um Jesus homem e um Jesus Deus. É uma pessoa só, que é homem e Deus, duas naturezas. Já Pai, são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então, o Filho, como pessoa divina, era submisso ao seu Deus Pai, faça-se a sua vontade, mas não a minha. O Filho, como pessoa humana, era submisso aos seus pais humanos, José e Maria, né? A gente vê naquela passagem do menino perdido no templo, né? Que São Lucas nos narra, né? Que eles foram visitar o templo e na caravana de volta o menino se perdeu, né? A gente medita esse mistério quando a gente reza o terço, né? Os mistérios gozosos, é o quinto mistério gozoso, e eu acho muito útil meditar nesse mistério quando a gente, eventualmente, se a gente cair em pecado mortal, né? Pensar como deve ser doloroso perder Jesus, né? Aquela mãe, aquele pai que sabiam o que carregavam, né, o tesouro que carregavam. Maria sabia que estava carregando o escolhido. Foi alertada pelo anjo Gabriel, foi alertada por Simeão, né, sabia que tinha algo muito precioso ao qual foi confiado os seus cuidados, né, e perdeu, né? A gente meditar sobre isso quando a gente está em pecado, né? Quando a gente está em estado de graça, a gente tem a Santíssima Trindade dentro do nosso coração. Ela vive aqui dentro do nosso coração. São Paulo nos ensina: não sabeis que sois templo do Espírito Santo? E quando a gente cai em pecado mortal, a gente perde isso, né? Então, acho que meditar a dor de Maria naquele momento, né? A dor de São José também. Alguns de vocês têm essa devoção, né? Os 7 domingos de São José, os domingos que antecedem a festa de São José, que é essa quinta-feira, a gente medita as 7 alegrias e as 7 tristezas de São José. Essa seria a sétima tristeza, né? A tristeza de perder o menino Jesus. Mas São Lucas vai nos dizer, né? E vos era submisso, né? Não sabeis que eu devo fazer as coisas do meu pai, né? Ele fala aquela coisa ali que eles não entendem muito bem, né? Mas dá a mão e vai embora com eles, né? E vos era submisso, né? Tem uma criança aqui que é submissa aos seus pais. Essa submissão não implica em diferença de dignidade. Como quem aqui é pai e mãe de família, né? Convém que o seu filho seja submisso a você, mas você não é uma pessoa melhor do que o seu filho. Você não é mais digno que o seu filho. Você não deve ser um tirano para com o seu filho, né? Vocês são iguais em dignidade, né? Então,
a nossa fé vai nos dizer, quando Cristo sobe aos céus, ele está sentado à direita do Pai, e não à frente do Pai, e não atrás do Pai, e não acima e não abaixo, ele está lado a lado. Essa direita do Pai tem esse simbolismo, né? Estão lado a lado, assim como a relação entre marido e esposa. Ainda que vivamos, né, culturalmente temos a família é uma família patriarcal, na qual muitas vezes o homem está à frente de muitas decisões. Homem e mulher são iguais em dignidade, né? Homem e mulher estão lado a lado, e isso é simbolizado nas Escrituras, né, pela costela de Adão, né? Deus tira a mulher do lado, né? Eles são iguais em dignidade, né? O homem morre pela sua esposa, né? Ele coloca a sua vida em primeiro lugar pela sua esposa, né? Porque ele não é mais digno que ela, de forma alguma, são iguais, estão lado a lado, é tirado do lado, da costela, não do osso externo, nem do osso occipital, né? Nem da frente, nem de trás, mas do lado. Então existe essa igualdade de dignidade entre as três pessoas da Santíssima Trindade, tá? São iguais em dignidade e são iguais em substância. Quando a gente coloca essa palavra, né, co-substancial ao Pai, né, que a gente vai falar de novo lá quando a gente entrar na Cristologia, a gente vai falar o credo, a gente está começando com Deus Pai, vão ter várias aulas sobre Deus Pai, várias aulas sobre Deus Filho, várias aulas sobre Deus Espírito Santo, e as catequeses da igreja entram junto de Deus Espírito Santo, né, quando a gente vai falar de eclesiologia, as catequeses sobre a igreja. As três têm a mesma natureza, que é essa natureza divina, são feitas da mesma substância, que é essa substância espiritual divina, né? De forma que são iguais. Quando Filipe vira para Jesus, né, próximo à sua paixão, e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que Jesus responde? Tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não percebestes? Quem me viu, viu o Pai. Porque Cristo é uma imagem perfeita do Pai, né? Esse, inclusive, é o motivo, né, que toda aquela prudência em se evitar imagens no Antigo Testamento, né, isso cai um pouco com a vinda de Cristo, né? No Antigo Testamento se tinha esse cuidado de não ter imagens, porque quando eu olho para uma imagem, tento representar Deus por uma imagem, essa imagem necessariamente é imperfeita, ela está infinitamente aquém do que Deus é. Então, se eu contemplo uma imagem, eu estou diante de um ídolo, né? E para o judaísmo, as imagens estão relacionadas à idolatria. A gente tem aquela passagem do bezerro de ouro, no livro do Êxodo. Quando Cristo se encarna, né, estamos aí no prólogo de São João, né, o Verbo divino se fez carne, não é mais um ídolo, é uma imagem perfeita do que é o Pai ali no Filho, porque quando o Pai gera o Filho, ele coloca tudo de si no Filho, ele não guarda para ele, meu filho, eu vou te dar isso aqui, mas isso aqui eu vou ficar para mim, não, ele gera o Filho com tudo o que tem em si. Acho que eu falei disso na aula da Quaresma, se eu não me engano, não lembro por que eu falei isso na aula da Quaresma, mas saiu. Então, o Pai, que é infinito, se doa completamente ao gerar o Filho. Mas, sendo infinito, ele pode doar seu infinito, porque ele continua sendo infinito. O infinito não acaba. E ele continua sendo tudo o que ele é. E o Espírito Santo seria esse amor do Pai para o Filho, do Filho para o Pai. Essa é a distinção entre as três pessoas da Santíssima Trindade. A distinção entre as três pessoas da Santíssima Trindade, elas não são imanentes a Deus. Desculpa, elas são imanentes a Deus, né? O que significa isso? A distinção entre as três pessoas da Santíssima Trindade estão dentro de Deus. Tudo aquilo que Deus faz fora de si mesmo, a gente diz as ações de Deus ad extra, são ações das três pessoas da Santíssima Trindade. A gente vai falar, né, que existe essa explicação pedagógica, didática, né, que é próprio de Deus Pai ser o Criador, é próprio de Deus Filho ser o Redentor, é próprio do Deus Espírito Santo ser o Santificador, aquele que fala pelos profetas, né?
Mas a realidade é que tudo aquilo que Deus faz fora de si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo redimem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo santificam. Mas o Filho não gera. Quem gera é o Pai. Mas o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e não de si mesmo. Tá? Então, na relação entre eles se distinguem como três pessoas. Né? Mas tudo aquilo fora é uma mesma pessoa. É um mesmo Deus, melhor dizendo. Uma mesma substância divinal. Então, quando falamos... Quando Jesus dá o seu mandato missionário, né? Começamos a aula falando da importância de se fazer apostolado, né? Aquele mandato divino, né? Ide, pregai por todas as nações, batizando os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se diz em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é um preciosismo, mas é um só Deus, em três pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você jamais vai dizer em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não são três deuses, é um só Deus. É um Deus unitrino. Difícil isso, né? Mas é algo que a gente deve levar para a nossa oração pessoal e meditar um pouco nisso. Porque isso nos ajuda a entender essa natureza de Deus, né? Já que um dos nossos artigos aqui que a gente vai chegar hoje é Deus é verdade, Deus é amor, isso nos ajuda a compreender a natureza amorosa que é Deus, né? Acho que na aula da Quaresma eu citei Djavan quando eu falei disso, né? Por ser exato, o amor não cabe em si, né? É isso aí. A participação de Tiago aqui nos vocais. Mas o amor, ele tem esse senso de pluralidade, né? O amor, ele não se contém em si mesmo. O amor, ele requer outro. Ele requer um outro alguém, né? Então, faz parte de uma relação amorosa uma pluralidade de pessoas. E daí, e o amor é doação, né? O amor não é um sentimento. O amor não é um hormônio na minha cabeça, ou que passa pelo meu coração, um neurotransmissor, né? O amor é uma doação, o amor é uma atitude de reverência, né? Aquele que eu amo, eu dou tudo de mim pelo amado, né? Este é o amor verdadeiro, né? Então, quando o pai dá tudo de si para gerar o filho, né, é aí que o pai mostra o seu amor. E o filho, por sua vez, ama o pai de volta, né? Esse Espírito Santo que procede do pai e do filho, né? E meditar sobre essas verdades de fé nos ajudam a pensar, né, como o Deus Pai, que dá-se na sua totalidade pelo Filho, o Filho que dá-se na totalidade indo para a morte de cruz, né, redimindo-nos para com o Pai, né, e a gente passa a pensar nas nossas relações para com Deus e para com os homens, né? Cristo não resumiu a lei nesses dois mandamentos de amor, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, meditar nessas relações entre as pessoas da Santíssima Trindade nos ajuda a vivenciar como nós estamos vivendo o nosso amor, né? Estamos amando como Deus nos pede, com esse amor radical, né? Cristo nos pede, sede perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito, né? Então, Cristo nos pede que sejamos radicais no amor. Uma vez eu estava tentando, falando sobre isso, uma pessoa da minha família, né? Cuidado, não seja tão radical, ser radical em tudo é ruim, né? Essa é a exceção da regra, né? O amor a gente deve ser radical. Claro que o amor é ordenado. Amar radicalmente alguma coisa leva necessariamente a ter ordem dos amores, né? Se eu amo radicalmente os meus pacientes no meu trabalho e fico no meu consultório até 1 da manhã, né? E vou te dizer que nesses tempos de Covid, o pneumologista tem demanda para ficar no consultório madrugada adentro, se quiser que ele não termina de atender. Mas eu tenho também uma dívida de amor para com minha esposa e para com os meus filhos, né? Então, se eu me dedico radicalmente no amor em um aspecto da minha vida e falho no meu amor com outro aspecto da minha vida, isso não é amor, isso é desordem. Então, o amor deve ser radical, mas esse radicalismo requer uma certa ordem, né? Que é amar a Deus em primeiro lugar, amar os casados, né? A esposa, o esposo, em segundo lugar. Em terceiro lugar, os filhos. O amor ao esposo vem antes do amor aos filhos. E é bom porque entra aquela
parábola de Jesus, né? Quem é meu próximo, né? Bom, eu já coloquei Deus separado do próximo, amar a Deus e amar ao próximo. Então, o meu próximo, em primeiro lugar, é o meu cônjuge. Esse é quem mais requer o meu amor, é quem mais eu devo o meu amor, antes dos meus filhos. Isso, para algumas pessoas, parece um pouco estranho, mas é bom para os filhos que seja assim, até porque os filhos vêm desse amor do cônjuge, né? E às vezes eu faço até questão de dizer isso para o meu filho: papai, você me ama mais do que a mamãe? Eu falo, a Joana às vezes pergunta: não, filho, eu amo mais a sua mãe. Ai, papai, mas isso é bom para você, minha filha, que graças ao amor que eu tenho pela mamãe que você existe. Se eu não amasse a mamãe, você não estava aqui, não. E é bom para os filhos verem isso, né? Até para quando eles crescerem, eles terem um pouco assim, não. Quando a Joana crescer, eu quero um marido que me ame radicalmente como meu pai amou minha mãe, né? E não procure qualquer Zé Mané por aí. Mas enfim, o amor então é ordenado, né? Eu lembro essa pessoa da minha família assim: puxa, mas ó, esse radicalismo do amor, todo radicalismo é ruim, né? Todo radicalismo é ruim? Todo, sem nenhuma exceção, todo é ruim. Eu acho essa uma posição muito radical, né? Então, se você dizer que tudo é ruim, você cai em contradição consigo mesmo, né? É uma paralaxe cognitiva, né? O amor é o radicalismo que é a exceção da regra, para que todo radicalismo é ruim, né? Ame e ame com todo o seu coração, né? Essa é a meta da nossa vida, tá? Bom, desviei um pouquinho, vamos voltar aqui. Creio em um só Deus. É com estas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano, né? Então, nos tempos antigos, né, as primeiras sociedades que se tem em mente aí nos estudos históricos, antropológicos, né? A gente já falou disso, né? Sempre se viu a presença da religião, né? Os povos antigos sempre acreditavam em algum tipo de divindade, e a maior parte deles era politeísta, né? Você pega ali as primeiras civilizações egípcias, aqueles deuses com cabeça de macaco, de leão, fenícios, persas, né? Gregos, é um tipo de mitologia que ainda está aí presente até hoje, né? Hoje mais como lenda do que como crença real, né? Acho que poucos, se existe alguém que acredita na existência de Júpiter, de Vênus, de Zeus, enfim. Mas eram religiões politeístas, né? E algumas religiões do Oriente, mais do que... É uma divisão que é menos em politeísmo e monoteísmo. Eram religiões mais panteístas, se diz assim, né? Que para algumas religiões orientais, né, Deus era uma coisa que meio como uma energia que regia tudo. Algumas dessas religiões estão em moda hoje em dia, né? Mas era uma coisa meio panteísta, né? Deus está em tudo, está ali, é uma energia, né? Tipo, quem é fã de Guerra nas Estrelas, né? A força, né? dos Cavaleiros de Jedi, do Guerra nas Estrelas, que está por aí no cosmos e tal. Algumas religiões eram assim panteístas, né? Mas o judaísmo é a primeira religião que aparece como uma religião monoteísta, né? Então Deus, quando se revela para Abraão, né, ele se revela como um Deus único, né, e isso é reforçado para com Moisés, né? É uma coisa um pouco pedagógica, né? Primeiro ele se revela como um Deus único. Então eu adoro a este Deus e eu não adorarei aos outros deuses, né? No segundo momento, que se for revelar que, olha, esses outros deuses não existem, na verdade. Falsos deuses não são um outro Deus que não me convém adorar, porque só existe um Deus. Então, creio em um só Deus, é a primeira afirmação. O símbolo inteiro fala de Deus e se fala também do homem e do mundo. Falo pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma que os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro a profissão em crer em Deus, né? Então, a gente vai falar de Deus e do homem, e os mandamentos também vão colocar Deus em primeiro lugar, né? Quando a gente... É o terceiro bloco, a gente vai falar dos 10 mandamentos. Eu tenho 3 mandamentos que dizem respeito aos meus deveres para com Deus. E os outros 7 mandamentos seriam os meus deveres para com os homens, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão e ter um dia de dedicação a Deus, né? Guardar domingos e festas. Aí depois eu entro em honrar pai e mãe, né? Já são minhas relações com os outros homens, né? Não matar, não prestar falso testemunho, não pegar contra a castidade, não roubar, não furtar, não prestar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Vamos entrar lá no terceiro bloco, a gente vai esmiuçá-los. Deus revela seu nome
que ele vai falar, né? A gente já falou um pouco disso também, né? Numa aula passada, que a gente lembrou aquela passagem, né? Com Moisés na sarça ardente, onde Deus revela seu nome e revela que ele é aquele que é, né? Javé, eu sou, né? Esse nome que não é nome. E a gente já colocou uma meditação grande em cima disso, né? Já que a gente começa essa aula, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aí vai ter uma aula Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quando a gente fala Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, a gente vai falar um pouquinho das coisas visíveis e invisíveis, das coisas materiais e das coisas espirituais. E eu vou adiantar um ponto daquela aula para hoje, né? Quando a gente fala das coisas materiais e espirituais, eu vou colocar a mesa mais perto aqui, porque senão quando eu for para o quadro eu vou ficar muito longe no microfone e quem está pelo YouTube não vai conseguir ouvir. Quando eu falo das coisas visíveis e invisíveis, hoje, na nossa mentalidade, que a gente falava no começo, materialista, no século XX, eu acho que o século XX foi mais materialista do que eu estou vendo nesse começo do século XXI. Né? No século XXI tem esses modismos, orientalismos aí da vida, né? Mas o século XX foi mais materialista, a gente ainda tem um materialismo muito grande. Para muitas pessoas céticas, né, elas vão falar, né, eu acredito naquilo que eu vejo. Né? A gente falou tanto aí da ciência, né, nesses tempos aí de não, ciência, né? Longe de mim falar contra a ciência. Eu, como médico, a ciência é a grande ferramenta do meu trabalho, da minha vida. Agora, qualquer um que estudou alguma ciência um pouco mais a fundo vai ver que a ciência é falha. Como é que é o nosso método científico padrão hoje? Né? A gente observa um fenômeno, né? A gente cria uma tese para explicar esse nosso fenômeno e, tradicionalmente, se cria algum tipo de experimento, né? A gente vive um tempo muito empirista, né? Que comprove a nossa tese e se isso acontece de forma satisfatória, a nossa tese passa a explicar o fenômeno até que uma tese melhor, que explique ele melhor, refute a nossa tese. Ou seja, ciência é algo que tem dias contados. Né? Acho que qualquer um, né, que estudou a mecânica newtoniana antes de Einstein e o relativismo, isso aqui está perfeito. Né? Ação e reação, movimento uniforme. Né? Como é que eu vou refutar isso? Isso é tão lógico. Pois é. E aí você me vem um Einstein, né, e olha, peraí, as coisas não são assim. Né? Por quê? Para a mecânica newtoniana, energia e matéria estão cada um no seu campo. Então, a matéria não muda. A energia não se transforma em matéria. E Einstein já vem com E igual a mc ao quadrado. Peraí, a energia pode se intercambiar em matéria? Sim. Então, a física quântica vai jogar por terra a física newtoniana. O que eu quero dizer com isso? Né? A nossa ciência vai ser sempre limitada. A gente nunca vai ter o conhecimento seguramente verdadeiro. Futuramente, algum conhecimento novo vai suplantar o nosso entendimento atual. Isso para as coisas visíveis, não para as coisas invisíveis. Então, Deus vai ser sempre trino. Né? Não vai chegar algum dia que vai haver ali algum tipo de iluminação, não. Deus, na verdade, são 6. Né? Isso não vai acontecer. Temos uma segurança maior sobre alguns aspectos das coisas invisíveis, aqueles que são dogmáticos, aqueles que nos foram revelados, e não temos essa segurança quando falamos das coisas visíveis, das coisas materiais. O nosso conhecimento das coisas visíveis, das coisas materiais, ele é limitado. Então, quando eu estou falando das coisas materiais, eu tenho mais dificuldade em falar em verdade. Por quê? Foi por isso que eu falei dessas coisas na aula da Quaresma, né? Porque a Quaresma se começa com a quarta-feira de cinzas. Né? Viemos do pó e ao pó retornaremos. As coisas criadas não têm o ser em si, elas não têm consistência no ser. O seu ser depende do querer divino. Só Deus é aquele que é verdade, aquele que tem o ser independente. E isso é o que é seguro.
Todo o mais não é seguro. Todo o mais tem um existir tênue. Percebem? Então, por exemplo, quando aqueles que gostam de Chesterton, né, do escritor inglês, ele tem um escrito que é a Tábula do Cavaleiro Branco. Eu não sei, não vou lembrar agora o nome da poesia, né, mas é uma poesia que ele vai narrar, né, uma epopeia da Batalha de Poitiers, né, na qual os exércitos muçulmanos, né, estavam tomando a Península Ibérica, né, em menos de 100 anos. Né, a religião muçulmana ela começa com o ano Égira, né, o ano que Maomé se decreta como líder militar na antiga cidade de Yatril, que passou a ter o nome Cidade do Profeta, Medina, e vai para Meca, de onde ele tinha sido expulso, para conquistar Meca. Em menos de 100 anos desse ano, ele conquista Meca, conquista a Península Arábica inteira, conquista uma parte ali da Pérsia, ali do Oriente Médio, o norte da África e sobe para a Península Ibérica, em menos de 100 anos. A expansão muçulmana é muito rápida, né, porque é uma expansão militar, né, ao contrário da expansão católica, que foi uma expansão à base da pregação, né, as viagens de São Paulo. A gente acabou de falar, né, que o apostolado ele requer liberdade, não deve ser imposto, né, porque se Deus quer amor, né, ele quer filhos amorosos, né, como é que a gente pode amar sendo imposto para a gente? Né? Amar tem que ser uma coisa genuína que vem do nosso coração, né? Amor não pode ser imposto. Então, a expansão católica jamais deve ser feita militarmente, né? Como foi a expansão do islamismo, né? Mas, por fim, esse avançar da Península Ibérica, quando pega ali, quando vai chegar na França, eles lidam com uma batalha, né, que se destacou Carlos Magno, onde a onda islâmica é impedida do seu avançar, eles não conquistam a França, eles perdem essa batalha. Essa batalha é narrada, a batalha de Poitiers por Chesterton, né, e onde tem lá uma aparição de Nossa Senhora, e aquele guerreiro começa a dialogar com Nossa Senhora, eu não vou lembrar as palavras exatas, né, mas ele pede assim: minha senhora, eu não quero que você me revele os mistérios terríveis dos céus, o que vai acontecer nos céus. Eu quero que você me revele se depois dessa batalha ainda teremos um lar para chamar de nosso, né? E Maria fala: olha, é exatamente o contrário. Não convém aqui para mim revelar coisas humanas, mundanas, materiais, se você vai vencer essa batalha ou não. Mas eu te revelo que você perseverando no céu, você vai ter um lar. Isso eu te garanto. Se você perseverar no céu, você vai ter essa casa sim. Se você lutar com todas as suas forças, você vai ter essa casa. Mas não te garanto que se você lutar com todas as forças, você vai vencer essa batalha humana, militarmente. Não cabe a mim falar. O que eu quero dizer com isso? As coisas transcendentais são verdades mais palpáveis do que as coisas materiais. Embora o senso comum da mentalidade do homem do século XXI é o contrário, né? Eu acredito naquilo que eu vejo. Essa cadeira é real, né? Porque eu vejo, eu posso pegá-la, eu posso levantá-la, eu posso sentir a sua textura, né? E essa cadeira como verdade é uma verdade menor do que as verdades espirituais, porque essa cadeira está destinada em algum momento voltar ao pó, voltará a ser pó em alguma coisa, ela não vai ter o seu ser na eternidade, ela tem o seu ser de forma temporal, de forma secular, né? E não para a eternidade. Então Deus é aquele que é, porque o seu ser é o ser para todo sempre e desde todo sempre, né? E aí quando a gente vai falar, né, do João 1, né, lá, eu falei que não ia abrir, mas vou abrir ele aqui, né? Ele vai falar, né, no princípio era o verbo. Então a gente estava falando, né, daquela diferença, né? Para Ário, o pai sempre existiu. Em algum momento o pai gerou o filho. E São João já começa dizendo que não foi assim não, Ário. No princípio era o verbo. O que isso significa? O verbo, a palavra de Deus, né, o Deus que se expressa, né? Então quando eu falo do verbo, eu falo da segunda pessoa da Santíssima Trindade, esta palavra de Deus, ela já estava presente desde o princípio, né? Então, o ato de Deus Pai de gerar o Filho é algo que ele faz desde todo sempre. Não houve um momento em que havia só Pai.
sempre houve Pai, Filho e Espírito Santo e sempre haverá, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, né? Então, no princípio estava lá já o Verbo, né? E quando você vai para o Gênesis, né, você vai ler lá o Gênesis 1, você também vai ler o no princípio, né? Então, olha que bonito, né? O Gênesis 1 também começa com no princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. E Deus disse: faça-se luz. Ora bolas, né? Se Deus estava ali sozinho, o que é esse disse? Ele está falando o que é esse dizer de Deus, né? Esse dizer de Deus é a palavra, né? É o verbo. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade, de uma forma, claro, acho que era muito difícil para um judeu antes do Novo Testamento ler isso aqui e ver as três pessoas da Santíssima Trindade aqui, né? Mas estava lá, né? O Deus Pai, a gente já falou que por uma explicação pedagógica, é próprio do Deus Pai criar, é o Deus Pai que cria, né? Criou o céu e a terra. O verbo de Deus, né? Que é o Deus disse, né? Passa-se, né? Essa palavra de Deus, que é representada, é uma forma simbólica de se enxergar a Cristo, né? Como a palavra de Deus, né? O verbo de Deus, como São João coloca, né? No começo era o verbo. E a gente tem também essa figura que era o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, né? Eu tenho as três pessoas da Santíssima Trindade presentes aqui, né? No Novo Testamento, isso vai estar de forma mais explícita, né? Nesse trecho aqui de Mateus 3, que o Pedro colocou lá para a gente, né? Que é o batismo do Senhor. Mateus 3,13. Da Galiléia foi Jesus ao Jordão ter com João a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e eis que dos céus se abriram e viu descer sobre ele a forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Então aqui também temos a presença do Pai, né, que fala lá do céu, do Espírito que desce na forma de uma pomba, né? O Espírito Santo ele tem várias formas, né? Pombas, línguas de fogo, né? Tem várias representações das águas, né? Tem esses três grandes simbolismos do Espírito Santo: as águas, né? As águas do dilúvio, as águas do batismo, a pomba e as línguas de fogo quando chegar em Pentecostes, né? Mas temos também aqui a presença das três pessoas da Santíssima Trindade. Deus de ternura e de compaixão, parágrafo 210. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde: farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de compaixão, lento para a cólera e rico em amor e fidelidade. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa, né? Então, esse Deus de ternura, esse Deus de paixão, né? Esse Deus que é amor, como um Deus amoroso, ele perdoa, né? Ele tem compaixão, ele tem misericórdia de nós. O nome divino Eu Sou, ou Ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que ele merece, guarda seu amor a milhares. Deus revela que é rico em misericórdia, indo até o ponto de dar seu próprio Filho. Ao dar sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revelará que ele mesmo traz o nome de vídeo. Quando tiverdes levado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Foi a missa de hoje, né? Aquela questão, né, para com Nicodemos, né? E Jesus se compara, né, à serpente de bronze que era levantada, né? A serpente, ela tem esse simbolismo, né, do tentador, do pecado, né? Porque a serpente é aquele ser que rasteja, né, que está colado no chão, está colado no material, está colado no mundo, né? Então a serpente, ela não eleva os olhos para o céu, né? Ela vive ali rastejando. Então, para se libertar da serpente, né, precisamos olhar para o alto, né? Olhar para os céus. E isso que é representado de forma simbólica
naquela serpente de bronze que curava aqueles que eram picados pela serpente, né? Tem esse simbolismo, essa visão alegórica do tentador, né? Nós que somos tentados pelo demônio, nos enfraquecemos pela tentação, somos curados desse veneno da tentação ao olhar para os céus, né? E de uma forma ainda mais bela e sacramental, né? Através do Cristo que foi elevado na cruz, né? Que celebramos em todas as missas. Só Deus é. Então, se Deus é aquele que é, por analogia, todo o mais não é. Já falamos bastante disso, né? Então acho que eu vou passar adiante. Deus, aquele que é a verdade e amor, né? Então Deus a verdade, Deus amor. Deus, aquele que é, revelou-se Israel como aquele que é rico em amor e em fidelidade. Deus é fiel, Deus não pode enganar-se nem enganar-nos. Esses dois termos exprimem de forma condensada as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra sua benevolência, bondade, graça, amor, mas também sua confiabilidade, constância e fidelidade, né? Deus é constante, Deus sempre está ali. Celebro o teu nome por teu amor e verdade. Ele é a verdade, pois Deus é a luz e nele não há trevas. É amor, como ensina o apóstolo João, né? Então ele vai esmiuçar aqui a questão da verdade e o amor, né? Mas eu vou me prender um pouquinho na questão da constância, né? Deus é constante, Deus sempre está ali, né? Isso é algo muito belo, né? É algo muito profundo que a gente deve meditar aos poucos, né? Quando a gente tem, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que a gente leu também naquela aula da Quaresma, né? A gente tem uma figura, né, que representa todos nós, né, que em algum momento da vida pecamos, a gente se afasta de Deus. E qual é o momento que convém voltarmos? Eu vou esperar a Quaresma porque tem lá a confissão sacramentária e aí eu vou poder me confessar e voltar. Não! Deus é constante, Ele está esperando o nosso retorno o tempo todo, né? Aí aquela figura daquele pai que está lá naquela varanda, olhando, todos os dias aquele pai devia ficar olhando, e quando vê o filho lá longe, ele vai correndo de encontro ao filho para abraçá-lo, né? Deus é constante, Ele está sempre esperando por nós, né? Uma prática de piedade que nos ajuda a vivenciar um pouco essa realidade, e nos ajuda então nesse sentido a nos aproximar de Deus e amar mais a Deus, é a visita de Nosso Senhor sacramentado no Santíssimo, né? E isso é uma prática de piedade que eu estimulo que vocês tenham. Eu sei que hoje isso é um pouco mais difícil, né? Por conta das questões da pandemia, às vezes o sacrário está fechado, em muitas igrejas a gente não pode entrar na Capela do Santíssimo, mas mesmo sem entrar ali dentro, que a gente pelo menos se aproxime e eleve o nosso pensamento para Deus, que está ali realmente presente, constantemente, o tempo todo. Ele fica ali esperando a nossa vinda, né? Ele, que é amor, que é tudo, que é todo-poderoso, creio em Deus Pai todo-poderoso, né? A nossa aula, está ali humildemente esperando por nós, esperando a gente passar por ali e dirigir a nossa atenção para Ele. Não que Ele precise da nossa atenção, Ele tem tudo, Ele é onipotente, mas que Ele sabe que é bom para nós que demos a nossa atenção para Ele, né? E Ele se coloca disponível para isso, né? Então tem uma passagem que aconteceu na vida de São José Maria Escrivá. Antes dele fundar o Opus Dei, ele era pároco de uma pequena igreja, e ele passava ali as tardes ali no confessionário, e todos os dias, no mesmo horário, né, ele ouvia um barulho na igreja onde ele trabalhava, né, um barulho de metal, blim, blim, blim. Que isso, né? O que está acontecendo? E todo dia naquele horário era aquela barulheira, ela blim, blim, blim. E teve um dia que não tinha ninguém confessando naquele horário, ele saiu ali do confessionário, vou lá ver o que está acontecendo, né? E ele se depara com esse sujeito, uns galões de metal, de leite de todo tamanho, ali andando dentro da igreja, ali, botando aqueles troços no chão. Ele, o que houve aí, né? Tudo bem, não, eu sou João, né, o leiteiro, e eu levo leite aqui por essas ruas, aqui por essa região, e eu sempre passo pela sua igreja. Eu penso, bom, se Jesus está aqui verdadeiramente presente, né, eu estou passando por aqui, eu vou entrar. Aí eu entro, ajoelho e falo, oi Jesus, quem está aqui é João, o leiteiro, uma boa tarde. E eu saio. E ele ficou encantado com aquilo, né?
Nossa, né? Que carinho, né? Que amor, né? Ele passou o resto daquela tarde inteira, Senhor, perdoa esse sacerdote rabugento que não sabe te amar como João, o leiteiro, né? Então isso às vezes é uma boa prática, né? Se a gente está passando assim por uma igreja, né? Às vezes na correria do dia a dia a gente tem 2 minutos para a gente entrar e cumprimentar, né? Esse que fica esperando a gente ali o tempo inteiro, como o pai do filho pródigo que fica ali na varanda esperando, né? Pode falar. Opus Dei é uma prelazia pessoal da igreja, é um tipo de espiritualidade que tem dentro da igreja, dizendo de forma resumida, né? E quem foi o fundador dessa prelazia foi um santo chamado São José Maria Escrivá. Qualquer dia eu vou falar mais dele, né? E do Opus Dei, né? Um sacerdote, um padre, né? Que foi canonizado por João Paulo II em 2002. Mas essa prática, então, né, é uma prática muito bonita, né, e muito acessível à maioria de nós. Para quem trabalha no centro, então, né, que tem muitas igrejas ali, né, às vezes no trajeto para ir no almoço e voltar, no centro, às vezes você passa por 3 igrejas. Então, uma prática de piedade muito pequena aqui, que muitos cristãos têm, é passar por uma igreja fazer o sinal da cruz, né, não só pelo símbolo em si, mas por esse pensamento que você tem, olha, Deus está realmente presente ali. Aquele pãozinho que está ali no sacrário é realmente Jesus, é o mesmo Jesus que nasceu da Virgem Maria, que trabalhou na carpintaria com São José, que se deu a morte em morte de cruz por nós. Aquele mesmo Jesus está ali e fica ali esperando a gente, né? E hoje em dia, de noite, eu rezo o terço com as crianças, né? A gente reza o terço lá em casa toda noite, né? Eu lá e as crianças. Mas teve uma época que eles eram muito pequenininhos, né? Eles são pequenininhos ainda, mas a Joana já reza o terço com a gente. A Joana tem 5 anos, a minha filha mais velha. Eu botava ela para dormir e, olha, você deita aqui na cama, tá, filha? Que agora o papai vai rezar o terço e depois que o papai terminar, eu venho aqui te dar mais um beijinho. Tá bom. E aí ela ficava ali, né? Bonitinha, né? Ela é super comportada, né? O Thiago não é tanto, mas ele se esforça. A Joana ficava ali quietinha e eu ficava ali no corredor rezando meu terço, né? E eu tenho mania de rezar o terço andando pelo corredor da casa. E aí, quando eu terminei, né, eu fui lá dar um beijinho, a Joana estava acordada ainda. Ah, papai, cada vez que você parava por aqui, eu pensava, será que agora ele vai entrar para me dar um beijinho? E pensa que, às vezes, Cristo também pode ter esse carinho com a gente, né? A gente está passando ali por uma igreja, pô, será que agora o Tiago vai entrar aqui para me fazer um carinho, né? Ele que é o Deus, né, que tem tudo, né? Ele se desce, né, ao nosso alcance, querendo esse nosso carinho, porque é bom para a gente que seja assim, né? Então a gente ajuda, né, a gente vivenciar esse Deus que nos ama tanto, quando a gente abre ali um pouquinho do nosso tempo para entrar ali no sacrário, né, fazer ali 1 minutinho, 2 minutinhos de oração, conversar um pouquinho com ele, né? Do que, né? Fala das suas coisas, das coisas dele, né? O que aconteceu no teu dia, né? Ou faz simplesmente como o João o leiteiro, né? Senhor, quem está aqui é Renato, o médico, né? A gente dá uma boa tarde, né? E ele fica feliz da vida, né? Com isso, né? É uma prática de piedade que a gente deveria adotar, né? Nos ajuda a ter mais devoção eucarística, né? A reconhecer ali o Deus verdadeiramente presente ali naquele sacrário, né? Voltando, Deus é verdade, Deus é amor. A gente falou agora da constância de Deus, está constantemente presente. O princípio de tua palavra é a verdade, tuas normas são justiça para sempre. Do Salmo 119. Sim, Senhor Deus, és tu que és Deus, tuas palavras são verdade. É por isso que as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade, suas palavras não podem enganar, né? Aquilo que está fora de Deus não é verdadeiro. O próprio Cristo se define dessa forma também, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que podemos entregar-nos com toda a confiança à verdade e à fidelidade de sua palavra em todas as coisas. O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador, né? A gente já leu lá no Gênesis 3, né? Não, peraí, ele disse que se você comer daquele fruto morrereis. Bobagem, né? Não morrereis, né? É o que o demônio faz até hoje, né? Até hoje ele tem a mesma ferramenta, que é a ferramenta da mentira, né? Pô, Deus falou que se você
dar uma escapadinha fora do casamento, bobagem, né? A gente faz isso, né? A gente quando peca, né, a gente ouvir uma mentira do demônio, a gente perde a nossa alma, morre. Quando a gente cai em pecado mortal, a gente perde a nossa alma, né? A gente entra perde o nosso estado de graça, e só vai ressuscitar se a gente buscar a confissão. É a mesma mentira do demônio, né? A gente troca um prazer, né, uma facilidade, alguma coisa mundana, né, que é muito pequena, né, comer a maçã ali da árvore da sabedoria, né, porque a gente ouve a mentira, né, e Deus é a verdade, né? Deus é verdadeiro também quando se revela. O ensinamento que vem de Deus é uma doutrina de verdade. Quando enviar seu Filho ao mundo para dar testemunho da verdade, nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro, né? E devemos colocar esta fé para reconhecê-lo como tal, né? Quando colocamos a nossa fé, essas verdades ficam mais evidentes, né? E eu fico pensando aí na função, né, dos milagres, né? Por que existem milagres? Porque Cristo fez milagres. Porque esses milagres continuam através da continuação de Cristo na história, que é a igreja, né? A igreja é a continuação do mistério do Cristo encarnado. A encarnação do Verbo continua na história através da sua igreja, e por isso temos tantos santos que fazem milagres, né? Padre Pio de Petrutina, os pastorzinhos de Fátima, né? Por que essas coisas acontecem, né? Para que haja uma fortaleza na nossa fé. É claro que Deus nos pede uma fé primeiro, né? Quando Jesus realiza seus milagres, né, na grande maioria das vezes ele pede um ato de fé antes, né? Quando Marta e Maria pedem para ressuscitar Lázaro, né? Crês que eu posso fazer isso? Sim, eu creio, né? Ele sempre faz essa pergunta: crês que o Filho do Homem tem esse poder? Sim, eu tenho, né? Ele cura a filha daquela mulher fenícia, né? Aquela história lá dos cachorrinhos, né? Antes ele fala: nossa, grande é a sua fé, vou curar, né? Ou naquela passagem do centurião: não, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, é só dizer uma palavra que o meu servo lá vai ser criado, né? Nossa, nem Israel eu vi tanta fé, né? Ele sempre pede um ato de fé antes, mas ele corrobora a nossa fé com seus milagres, né? Olha, e é o que Nicodemos fala: olha, eu sei que você é o Cristo de Deus. Lembra da passagem de Nicodemos? A gente leu, acho que na missa da semana passada, né? Era um mestre da lei, né, que se encontrava com Cristo de noite. A gente não sabe se era porque ele tinha vergonha de ser visto como um discípulo de Cristo, já que era uma pessoa de alta posição na sociedade, ou, né, se esse era um homem santo, né? Talvez não seja assim, né, porque na hora da paixão, em que os discípulos ficaram com vergonha e fugiram, tirando São João, ele foi o que deu a cara a tapa e foi lá, né, oferecer um sepulcro, né, tirar ele da cruz, né? Mas Nicodemos, ele encontrava com Cristo à noite. Talvez porque ele soubesse que Cristo era muito ocupado, e ele também fosse, ele sabia que de noite ele ia ter mais tempo, né, para poder conversar mais com o Senhor, né? E ele encontra com Cristo à noite, e Cristo coloca essas coisas para ele, né? Ele começa se apresentando dessa forma, né? Isso está aqui no Evangelho de São João, acho que é em João 3, se eu não me engano, né? Olha, eu sei que és o enviado de Deus, né? Porque ninguém poderia fazer esses sinais, esses milagres que faz, se você não fosse enviado por Deus, né? E ele começa a brincar com Nicodemos, vai explicando algumas coisas mundanas, né? E, pô, como é que pode um homem entrar de novo, um homem já nascido entrar no ventre da sua mãe? És doutor em Israel e não sabes dessas coisas, né? Duvidas quando eu falo das coisas da terra, como é que você vai acreditar quando eu falo das coisas do céu? Então Jesus pede essa fé para ele, né? Ele continua ali ouvindo, né? Ele dá essa fé: não, eu acredito. Se você não fizer, ninguém poderia fazer esses milagres que você faz se você não fosse de Deus, né? Tá aqui, acho que em João 3, é isso mesmo, né? Este foi com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, né? Ele já chama Jesus por um nome que tem implícito uma certa reverência, né? Rabi, né? Mestre, né? Sabemos que és um mestre vindo de Deus, né? Ele reconhece ele como um mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses milagres que faz se Deus não estiver com ele. Então Deus pede essa fé para nós, para que ele faça os seus milagres, para que a gente acredite que ele é verdadeiro. Isso tudo é verdade, e isso se perpetua na igreja. É claro que não devemos esperar esses milagres na nossa vida.
O mais provável é que a gente viva até o último dia das nossas vidas sem ver milagre extraordinário nenhum. Mas aprenda a ver os milagres dentro daquilo que é ordinário, dentro dos acontecimentos ordinários da sua vida, né? Quando você olha com essa visão transcendente, você enxerga esses milagres, né? Isso é tão verdade, né? Aquela roubada que você escapou, né? Olha, eu sei que eu não escaparia disso se não fosse o anjo da guarda, né? Ontem mesmo, né? O Francisco subiu em cima do negócio do sofá, né? Ele caiu, ia cair de cabeça na mesinha de centro da sala, na hora ele virou ali pro lado e fugiu daqui, né, São Paulo? Certamente isso é o anjo da guarda que deu ali um tapinha ali para desviar a cabeça dele. Na hora você vê esses milagres no dia a dia, né? Na minha vida, assim, um dia que eu tinha certeza que eu ia ser assaltado ali, caí numa roubada ali, não aconteceu nada, que eu sei que foi anjo da guarda ali que me ajudou ali, né? A gente passa a ver os milagres naquilo que é ordinário. O mais provável é que nenhum de nós veja milagres extraordinários, mas pode acontecer que por algum desígnio de Deus, algum de vocês experimente um milagre extraordinário da nossa vida. A gente não deve viver esperando ele, porque o mais provável é que ele não aconteça, mas enxergar os milagres também no ordinário. Deus é amor, né? Como diz São João. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para revelar-se a ele e para tê-lo escolhido dentre todos os povos: seu amor gratuito. Deus não precisa de nós, né? Mas Deus quer o nosso bem. E ele se revela porque segui-lo é o caminho para a nossa felicidade plena, né? Tem um livro de Juan Lorda, que é Moral, a Arte do Viver, né? Ele usa a definição de moral como a definição de Aristóteles, né? Que é, o que é moral? Defina moral. E ele define moral é a arte de viver bem, né? Quando Deus se revela, né? E se revela e nos dá os mandamentos, por exemplo, né, que é uma revelação, né? Ele revela a moral, né, que a gente já falou disso, né, nas aulas passadas, né? Essa moral que está lá no nosso ser, que está lá no nosso coração, a gente já nasce com essa moral natural, mas que Deus explicita ela ainda mais, né, nos dá um alcance que não chegaremos apenas com a nossa razão, porque Ele sabe que isso é o que nos vai fazer viver bem. Então a moral se assemelha, por exemplo, a um manual de instruções, né? Você comprou lá um carro novo, lá um Ford Fusion, e você, não, quero fazer um bom uso aqui do meu carro, eu vou passar aqui hoje o dia lendo o manual do meu carro, porque eu quero fazer bom uso dele, para que ele dure, né, para que eu tire bom proveito. A moral é o manual de instruções da vida humana. Eu quero fazer um bom uso da minha vida, para que minha vida seja frutuosa, para que minha vida dure e chegue à plenitude. A moral é o meu manual de instruções, né? Eu vou viver conforme esta moral aqui, que eu vou me dar bem, né? É claro, né, Santo Agostinho vai nos colocar que a moral é o mínimo, né, para que nos dermos bem, né? É o que ele coloca para o jovem rico, né? Que posso fazer para chegar ao reino de Deus, né? Não mate, não roube, não preste falso testemunho, né? Ele vai falando a moral ali, né? E o jovem rico fala, olha, tudo isso eu faço desde a minha mocidade, né? E aí, esse eu faço, né? O pequeno é não escapar da moral, não escapar da lei, né? O grande é ame radicalmente, né? Ele fala, né? Então, uma coisa de falta. Pega todos os seus bens, vende e doa para os pobres e me segue. Viva um amor radical. Esse é mais difícil, né? Mas o mínimo é seguir a moral, é não infringir nos mandamentos, né? Para que tenhamos uma vida de santidade, né? A pessoa que às vezes não amou radicalmente, mas não pecou mortalmente, vai chegar no céu, né? Está batizado, às vezes o amor dele foi um pouco limitado, né? É claro que devemos mirar no alto, né? Não devemos traçar metas baixas para a nossa vida, né? Devemos mirar nessa santidade mais elevada, nesse amor radical, pois se não fizermos isso, corremos risco de não conseguir esse mínimo, que é cumprir os mandamentos. Porque se amamos radicalmente, os mandamentos passam a ser desnecessários, né? Como Santo Agostinho nos diz, ama e faz o que quiseres. Se você ama, né, já não sois mais escravos sob a lei, já não precisa mais da lei, né? E Santo Tomás vai colocar, né, na Suma Teológica, né, para quem já teve a oportunidade de ler a Suma Teológica, na Suma Teológica ela vai ser feita em forma de perguntas, né? Ele faz uma pergunta de uma questão teológica, ele vem com uma tese, uma antítese na tese e antítese, e no final a síntese, né? Ele faz argumentos a favor, argumentos contra e conclusões, né? Ela é toda escrita
nesse método que ele chama de dialética, né? É a dialética tomasiana, né? Que aponta um lado, um outro lado e chega à síntese, né? Não é a dialética hegeliana, que é outra coisa totalmente diferente, muito mais problemática, né? É a dialética tomasiana. E aí uma das perguntas é preciso ter a lei? É preciso ter a moral? Né? E ele coloca lá os argumentos, mas na síntese é algo do tipo, olha, se todos nós buscássemos a virtude, conselhos paternos seriam suficientes. Como nem todos buscam o amor, como nem todos buscam a virtude, a lei se faz necessária. Então, como nem sempre a gente mira alto, a gente precisa da lei. Se a gente mirar alto, mirar o amor, né? Ama que você não vai infringir a lei. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você não vai infringir nenhum aspecto da moral. Né? O amor é uma meta mais elevada. Porque é o que nos aproxima do ser de Deus, né? Do Deus que é amor. O amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte que o amor de uma mãe por seus filhos. Deus ama seu povo mais do que um esposo, ama sua bem-amada. Este amor se sobreporá até as piores infidelidades, irá à mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. O amor de Deus é eterno. Os montes podem mudar de lugar, as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. Está no profeta Isaías. Eu te amei com um amor eterno, por isso conservei por ti o amor. Né? Estamos no meio da quaresma, né? Em breve estaremos na Semana Santa. Eu participo também aqui do Ministério de Música, né? A gente canta, né? Ali na Semana Santa, quando a gente narra a paixão, aquelas músicas, né? Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa grande prova, né? Esse amor que não tem igual, que é eterno e pleno. Mas São João ainda irá mais longe ao afirmar que Deus é amor. O próprio ser de Deus é amor, é aquilo que a gente falava quando a gente falava da relação entre as pessoas da Trindade. O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar sua plenitude dos tempos, seu Filho único é o Espírito de amor. Deus revela seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Pai, Filho e Espírito Santo destinou-nos a participar deste intercâmbio, né? Então, o amor é uma palavra que está desgastada no dia de hoje, né? É uma palavra que tem um significado diferente, né? O amor não é um sentimento, o amor é uma atitude, é um impulso da alma, né? Para doação para o outro, né? Esquecer de si mesmo em prol do outro. Essa é a nossa meta, este é o nosso norte. É isso que faz nos aproximar de Deus. Sereis como deuses, né? Então aquela promessa da serpente, né? Coma do fruto e sereis como deuses, né? A serpente usa esse subterfúgio que sabe que a nossa meta de todos os seres humanos, mesmo que não saibamos, é ser como deuses. Não seremos homens e mulheres plenos se não buscamos a meta de ser como deuses. E o que significa ser como Deus? Significa amar. É isso que nos realiza, é isso que dá sentido para a nossa vida, é isso que nos traz uma felicidade que não é mundana, que não é temporal, que não é fugaz, né? Que acaba como um bombom de licor. É isso que nos dá a felicidade que é plena, que é para todo sempre, quando aprendemos a amar. O que faz uma vida de um ser humano feliz não é uma vida confortável, que é o que muitos de nós buscam, mas uma vida com um coração enamorado, né? Quando temos um coração enamorado, alcançamos a felicidade plena. Esse é um ensinamento que é muito difícil em várias outras aulas, né? Eu lembro, teve uma aula que a gente estava falando a aula do sexto mandamento, sempre, às vezes, os nervos vêm um pouco à flor da pele, né? Sempre dá um pouquinho de discussão, porque muita gente tem dificuldade, né, com muitos aspectos do sexto mandamento. E uma das coisas que a gente estava falando uma vez era a respeito da questão da abertura aos filhos, né? Um casamento generoso, né? Um casamento que é aberto para que venham novas crianças, né?
É claro, né, se você tem um motivo muito sério, né, para postergar suas relações com seu cônjuge e assim evitar outros filhos, né, isso pode ser feito, né, usando formas naturais de se fazer, mas de uma forma geral, a generosidade é estar aberto à vida, estar aberto a novas crianças. E isso já gerou muita polêmica aqui na catequese de adultos, né? Eu lembro um catecúmeno, né, que falou, puxa, mas aí, é uma pessoa que é uma família pobre e tal, né, ele vai trazer mais um filho para esse filho viver num inferno, né, numa dificuldade. Né? Olha como está incrustado no nosso pensamento que a vida feliz é necessariamente uma vida confortável, né? E eu paro para pensar, né, tá, então vamos falar aí de uma família do sertão nordestino aí que, sei lá, tem 12 filhos. O seu filho é necessariamente mais feliz do que aquele 12º filho, né? Ah, sim, porque meu filho tem escola, olha, tudo bem, né? Ele tem uma vida mais confortável, mas isso não significa necessariamente que ele é mais feliz. Principalmente se você tem em mente que esse conforto da vida aqui é algo transitório. Pode ser que amanhã ele não tenha mais esse conforto, que a maré vire. E no fim dos tempos, esse mundo aqui é um mundo que vai acabar. A gente vai viver a eternidade no céu. Então, né, eu condenar o outro à infelicidade porque o outro está em uma vida de mais dificuldade é um pensamento equivocado, né? Eu não quero adiantar a polêmica da aula do 6º mandamento para hoje, né, mas é algo que eu peço para que vocês pensem, né? O que faz feliz ao homem não é uma vida confortável, mas um coração enamorado, né? Se temos um coração enamorado, né, se buscamos a felicidade dos nossos demais, né, mais facilmente encontraremos a nossa própria felicidade do que quando olhamos o nosso conforto, o nosso farinha pouca, meu pirão primeiro, né? A gente não vai encontrar a felicidade aí, né? Porque são coisas fugazes, né? E isso é o que nos assemelha do ser de Deus. O alcance da fé no Deus único. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser tem consequências imensas para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus, né? É algo para a gente ter em mente sempre na nossa oração, né? A grandiosidade de quem está ali e a pequenez de quem está cá, né? E aí a nossa oração deve se assemelhar à oração daquele publicano, né? Aquela passagem, acho que foi a missa de anteontem, se eu não, a missa de sexta ou quinta, que era aquela passagem, né, daquelas duas pessoas que entraram no templo para rezar e que era um fariseu, né, que, Senhor, obrigado, porque eu faço jejum 2 vezes por semana, porque eu dou o dízimo de todos os meus ganhos, eu não sou como esse publicano. Né? É o cumpridor da lei. É o cumpridor da lei. Pois é. E enquanto o outro não tinha nem coragem de levantar a cabeça, né, e ficava batendo no peito, Senhor, tem de piedade de mim que sou um pecador. Né? Isso é um modelo de oração. Né? A gente já falou aqui dos 4 quesitos da oração. Né? Um deles é a oração deve ser humilde. Né? Deus repele os soberbos. Né? A humildade é pré-requisito na oração. Então ajuda a nossa oração, né, a ser ainda mais frutífera quando a gente tem em mente a nossa pequenez e a grandeza do nosso interlocutor. O nosso interlocutor, porque oração é diálogo, né? E a gente fica maravilhado de amor quando a gente tem em mente essa grandeza daquele que nos interpõe, né, no nosso interlocutor e a nossa pequenez, e mesmo assim ele é aquele do exemplo que eu dei. Será que ele vai entrar aqui agora para me fazer um carinho? Né? Olha a grandeza, né? É engraçado, mas você para pensar num ídolo humano. Né? Hoje, sei lá, né? Quem é aí o ídolo popstar do momento? Já não sei mais. Né? Cita aí um ídolo popstar do momento. Algum cantor popstar aí que pensa? Sei lá, eu gosto daquele guitarrista John Mayer, né? Então vamos supor que o sujeito é super fã do John Mayer, e ele vai no show do John Mayer, e o John Mayer está ali sozinho no camarim, e ele dá um jeito de entrar, porra, fulano, eu estava aqui só esperando você vir aqui para falar comigo, que eu estou muito feliz que você venha aqui. Pô, ia ser a glória do cara que é ídolo do John Mayer, né? Portanto, o John Mayer é só um ídolo, não está longe de ser Deus,
E o Deus que é Deus, ele tem essa atitude para com a gente. Ele está ali esperando a gente no sacrário, né? Quando a gente tem em mente a nossa pequenez e a grandeza de quem está ali, né? Puxa, né? Eu tenho que buscá-lo no sacrário todos os dias, né? Se for possível para mim, né? E é bom que seja, né? Olha a grandeza de quem está ali. Então, conhecer a grandeza e a majestade de Deus significa viver em ação de graças, né? Se Deus é o único, tudo que somos e tudo que possuímos vem dele, né? Que é o que possuís que não tenhas recebido. Como retribuirei ao Senhor ao todo o bem que ele me fez, né? Então, viver essa atitude de ação de graças, né? Enxergando a Deus em tudo aquilo que você tem, né? Nas coisas boas e nas coisas ruins também, mesmo as coisas ruins, é um carinho que Deus tem para comigo, porque Ele sabe que eu vou aprender, eu vou tirar algo de bom dali, né? Então, é muito bom, né? Eu convido a todos, né? A gente está falando aqui nessa aula de algumas práticas de piedade corriqueiras do cristão, né? Que o cristão deveria ter. É muito bom fazer a bênção dos alimentos, né? Eu citei isso na aula passada, né? Eu tenho um amigo que conseguiu a conversão com a bênção dos alimentos, né? Mas é uma forma de dar ação de graças, né? Obrigado, Senhor, né? Que me deste esse alimento. É muito bom fazer ação de graças depois da missa, né? Hoje, de novo, né, por conta da pandemia, às vezes, né, tem que sair, o pessoal lá tem que passar lá o paninho para limpar para a prova, mas isso que a gente está vivendo hoje é exceção, tá, gente? Assim, mas no dia a dia, né, é bom acabar a missa, você ficar 10 minutinhos fazendo ação de graça, né? Por que 10 minutinhos? Porque se entende que 10 minutos é o tempo que o Deus Eucarístico permanece dentro de nós, ele está ali com a gente, né? Então que a gente tem ali um diálogo com ele, né? Agradecer, você não precisa só agradecer, você pode fazer seus pedidos também, né? Usar aqueles 4 fins da missa ali naquele momento, né? Adorar a Deus, fazer o fim de petição, né? Pedir aquilo que você quer pedir, pedir perdão e agradecer pelo que você tem, né? Porque senão é como aquela passagem dos 10 leprosos, né? Que os 10 foram curados, né? E 9 foram embora, deram as costas para ele, nem foram lá agradecer, e só um voltou lá, né? Então, quando a gente fica ali depois na missa agradecendo, a gente é como esse leproso, assim, puxa, a Eucaristia me cura, né? Me cura dos meus males, das minhas mazelas. Eu tenho que ter um tempinho ali para fazer ação de graças, né? Eu sei que quem assiste a missa durante a semana, às vezes tem que sair correndo para deixar a criança na escola, para ir para o trabalho e tal, né? Mas aí faz ação de graças no carro, que seja, né? Você chegou no carro ali, você não bota já o Pearl Jam ali para tocar, né? Fica um pouquinho de silêncio ali, faz ali uma ação de graça. Ou não, deixa eu botar já a CBN aqui para eu ouvir as notícias do Rio. Não, daqui a pouco você bota a CBN, né? O trânsito do Rio de Janeiro permite que você faça a sua ação de graça e depois tem aí mais 40 minutos para ouvir aí tudo de notícia que você quer ouvir na tua CBN. Fica um tempinho de silêncio, fazendo ação de graças, né? É uma boa prática de piedade. Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, mesmo aquela pessoa que você tem mais dificuldade de lidar, né? Chato do teu trabalho, sempre arruma problema com as tuas coisas, né? Também ele é filho de Deus, né? Então, também ele tem o amor de Deus. Deus quer o amor dele tão bem, né? Que nem o seu, e a gente ajuda a ter mais tolerância para com o outro quando enxerga no outro também o filho de Deus. E Deus pede que a gente haja assim, né? De novo, eu cito São José Maria Escrivá. Ele viveu na Guerra Civil Espanhola. Foi uma época muito difícil da Espanha, onde aquelas milícias matavam as pessoas simplesmente pelas pessoas serem católicas, né? Então, se o sujeito era padre, estava ali andando de batina, era assassinado, né? E aí um sacerdote muito amigo dele morreu, né? Enforcado ali no meio da rua, assassinado por um desses militantes, né? Porque eles entendiam que a igreja era um mal no mundo, né? Era o ópio do povo, né? Eles impediam a revolução, e alguns amigos deles ficam indignados, né? Matou lá o sacerdote lá, e fala, a gente tem que rezar, vamos rezar um terço pela alma dele, e vamos rezar um terço pelos seus assassinos, né? Rezar por esses assassinos. Deus nos pede isso também, né? Para que a gente também reze pelo ladrão, para que a gente também reze por aquele cara que nos assaltou ali na esquina, né? Até porque, se você tem em mente as bem-aventuranças, né? O ladrão perdeu muito mais do que você que foi assaltado. Ele cometeu um pecado grave, né? Ele perdeu a alma. Se ele já não tinha alma, ele perdeu ainda mais, né? Aumentou ainda mais a pena dele.
Então, no fim, né, o ladrão que é o pobre coitado. Aí, eu não estou querendo aqui entrar num papo desse de sociólogo, que o ladrão é uma vítima da sociedade. Não é disso que eu estou falando. Falando que ele perdeu mais porque ele perdeu algo espiritual do que a gente que perdeu algo material. Significa usar corretamente das coisas criadas, né? A gente vai falar muito disso quando a gente fala a aula do 7º mandamento, né? Já que a gente falou de ladrão aqui, quando a gente fala de não roubar, né? A gente peca contra os 7 mandamentos não apenas quando a gente rouba, mas quando a gente faz mau uso das coisas criadas, né? A gente deve fazer bom uso das coisas criadas para que elas durem, né? Para que a gente não desperdice. Deus único nos leva a usar de tudo o que não é Ele, na medida que isso nos aproxima dele. É desapegar-nos das coisas na medida que nos desviam dele, né? Então, todos os bens materiais, todos os bens criados, são usados licitamente quando eles são usados como meios de aproximação para com Deus, né? Santo Agostinho, ele divide isso em ut e frui, né? Então, o ut, que é o utilitário, né? Usar as coisas, deve nos conduzir ao frui, à fruição, a dar glória a Deus, né? A enxergar a beleza de Deus nas suas criaturas, né? Então, quando eu contemplo uma obra de arte, né? Essa obra de arte me aproxima de Deus quando eu enxergo um pouco da beleza de Deus na sua arte, né? O Papa Bento XVI falava muito disso, né? Ele via Deus na música, nas artes plásticas, na beleza, na natureza, né? É uma forma de você enxergar a beleza de Deus, que ele colocou um pouco de si nas suas criaturas, né? Eu não lembro agora qual foi o santo, né, que me fugiu agora, que tinha lá, ele não tinha visões, mas ele tinha audições de Nossa Senhora. Alguns santos tiveram visões de Nossa Senhora, né? Esse santo ouvia Maria. E quando ele dizia, né, como era a voz de Maria, eu não sei te explicar, mas a voz de Maria era feita daquilo que a música é feita, né? Aquilo que torna a música música, que torna a música melodiosa, a voz de Maria era feita daquilo, daquela beleza, né? Então, quando vemos a beleza nas coisas criadas, né, e a beleza em Maria é um pouco da beleza de Deus, né, que Maria também é criatura, damos graças a Deus, né? De novo, volta a questão da ação de graças, né? E quando o ut não nos leva ao frui, esse é um ut que deve ser evitado. E hoje isso é muito problemático, né? Porque hoje a gente vive um momento que a matéria tem um apelo emotivo, né? Tem um apelo afetivo muito maior do que já teve no passado, né? Uma dificuldade que a gente tem no crescimento interior hoje em dia é que a gente vive um tempo que nunca a matéria foi tão apelativa como hoje. Então vamos supor que um sujeito no século XV, XVI, né? Eu vou comprar aqui a melhor carroça que tem no mercado. O sujeito não ia chegar lá sentar na carroça dele e ia ficar ali, essa carroça, né? Mas hoje um sujeito pode muito bem comprar o melhor carro que tem na concessionária e passar um dia naquele carro só olhando tudo que o carro tem, tudo que o carro faz, né? E tá ali. O negócio deveria ser um ut, né? Deveria ser um meio que ele se serviria para dar glória a Deus, né? Indo para o trabalho, facilitando o seu trabalho, facilitando o descanso da sua família, sei lá o que ele vai fazer com aquele carro, e o meio se torna o fim, né? Quando ele está adorando o seu próprio carro. Então eu comprei aqui um super telefone celular de última geração, um iPhone 32G Extra Plus, e fico ali, esse telefone é sensacional, né? Então, olha, ele é sensacional a partir do momento que ele é um meio que me ajuda no meu trabalho, nas minhas atividades humanas, né? As coisas mundanas podem ser um meio de se aproximar de Deus, né? Mas elas são boas quando são usadas como tal, né? Uma vez eu tive essa pergunta, por exemplo, há tanto a ser feito em trabalho de apostolado, em trabalho de serviço ao próximo, tantas coisas que precisam ser feitas, né? É perder tempo sentar no sofá uma tarde e assistir um filme fútil? Ou assistir um jogo de futebol? Passar uma tarde assistindo um jogo de futebol pode me fazer me aproximar mais de Deus?
Eu perguntei isso uma vez para um sacerdote com quem eu fazia a direção espiritual. Né? Tanto a ser feito? Sim, assistir o jogo de futebol pode fazer você se aproximar de Deus. Né? Porque às vezes o jogo de futebol vai ser uma importante e eficaz ferramenta de apostolado. Né? A gente falou aqui que a gente deve fazer apostolado, né? E fazer apostolado é conversar com as pessoas. Você precisa criar relacionamentos, você precisa criar amizade com as pessoas, né? A gente falou, o nosso apostolado não é um apostolado inquisitivo, o nosso apostolado é um apostolado de amor, né? E para que você se aproxime das pessoas, às vezes você tem que falar daquilo que a pessoa gosta, né? E como o futebol é importante, o apostolado, pô, fulano, aí, pô, Flamengo esse ano tá arrebentando, né, e tal, e aí é o assunto que vocês têm em comum, e aí você vai aprofundar a amizade, aprofundar o diálogo, e às vezes ali você criou já um pano de fundo para entrar com um assunto mais espiritual em algum momento, né? Então, às vezes, a série aí essa série aí do Star Wars, aí da tua camisa aí, que tá todo mundo assistindo aí no Disney Channel, pô, eu assisti o primeiro e o segundo, achei espetacular, eu vou assistir os outros também. Mas o que essa série vai me fazer me aproximar mais de Deus? Às vezes é um assunto que... Muitas vezes o próprio filme tem algo que vai te aproximar de Deus ali, né? Eu fazia essa atividade com jovens uma época, eu fazia cine-debate, né? Eu pegava um filme desses de cinema pop e tentava tirar algum ensinamento. Já fiz inclusive aqui na paróquia, né? Fiz com os jovens da JAR usando Guerra nas Estrelas, episódio 3, A Vingança dos Sith, né? Eu queria falar de relativismo, né? E tem uma cena que é ótima para falar de relativismo nesse filme, que é quando o Darth Vader vira do mal, né? E o cara começa a falar, olha, esse negócio de bem e mal são coisas assim relativas, né? Todo mundo está querendo o seu, né? Os Jedi querem os seus, a gente quer os nossos e ele insiste, não, peraí, não, isso não é verdade. A verdade, o bem é algo que vem do coração, os Jedi são altruístas, né? Então foi uma mão na roda com a juventude para falar sobre relativismo, né? Que é o que a gente vive hoje, né? Olha, esse negócio de certo e errado não é bem assim, preto e branco, o mundo é meio cinza, então não é muito bem errado se você for olhar por esse lado, né? Se você não acredita em inferno, então o inferno não existe, né? Só existe se você acreditar, né? Você não acredita, então não tem, né? Não existe esse relativismo, né? As coisas são o que são. Então, para falar de relativismo é ótimo. Mas, às vezes, mesmo um filme que é totalmente mundano, né? Uma partida de futebol, né? Algo bem mundano, pode ser ocasião de apostolado se você chama os amigos na sua casa para assistir junto. E aí você fortalece a amizade, você fortalece a doação, né? Olha, eu deixei aqui o salgadinho que você gosta, né? Comprei a marca de cerveja que você gosta para a gente tomar. Isso também é ocasião de apostolado, né? De você fortalecer a amizade, né? E quando você busca fortalecer a amizade e você é amigo genuinamente das pessoas, é mais fácil você falar de Deus para as pessoas, né? Você não faz apostolado entrando no BRT, né, com sei lá, cadê minha Bíblia? Está aqui, com a Bíblia na mão, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, né? Pode até ser que você faça apostolado assim, mas na maioria das vezes isso não vai ser eficaz, né? O apostolado vai ser eficaz na amizade. É você buscando amar o outro, né? Ser amigo dele verdadeiro. E ser amigo envolve isso às vezes, né? Ver um filme junto, ver uma partida de futebol junto, tomar uma cerveja, né? E a partir daí você criar uma intimidade que a pessoa vai te ver num amigo e um dia vai trazer um problema, assim, pô, Renato, você que gosta dessas coisas, eu estou tendo tal dificuldade no casamento e tal, né? E vai se abrir, né, numa confidência para você. Isso vai te dar margem ali para você falar do matrimônio, de como o matrimônio é sagrado, de insolubilidade do matrimônio e de vários aspectos, né? E às vezes falar de um aspecto espiritual, né? Fulano, eu tinha esse mesmo problema no meu casamento. Sabe o que ajudou muito lá em casa? A gente passou a rezar o terço, eu e a minha mulher, todos os dias, né? No começo a gente não conseguia todos os dias, mas a gente rezava aos sábados, né? Casal que reza o terço junto não se separa. Maria não deixa, né? Eu vou experimentar, vou começar a rezar o terço com a minha mulher. Acho que ela não vai querer, não, no começo, mas depois começar e as coisas se resolvem, né? Então é na amizade que a gente vai fazer o nosso apostolado. Parágrafo 2, o pai. Deixa eu só ver como é que eu estou aqui no tempo. Eu tenho que ir até o Todo-Poderoso. Também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso eu já falei, né? Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E antes disso, eles respondem, creio, né? Aquela liturgia, né, do batismo, né? Creis em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Creis em Jesus Cristo, seu único Filho? Não? Creio. A gente vai respondendo, né? Renuncie ao demônio e suas obras, renuncie. Depois que você faz tudo isso, aí eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Antes disso, eles respondem, creio, a tríplice pergunta que os manda confessar sua fé no Pai, no Filho e no Espírito. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho, e não nos nomes desses três, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, o seu Filho único e o Espírito, a Santíssima Trindade, né? Santíssima Trindade, que sois um só Deus. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé, né? Porque é uma relação amorosa entre três pessoas, né? Como a gente vem explicitando aqui essa aula toda, né? Esse parágrafo aqui é interessante, 236. Os padres da igreja distinguem entre teologia e a oikonomia, né? Ou economia. A gente vai ter um bloco, o próximo bloco a gente vai falar de economia sacramental, né? Que diabos é economia sacramental? O que é isso, economia sacramental? A gente vai falar aqui de finanças aqui, né? Chama o Paulo Guedes, o Poxa Ipiranga? Não tem nada a ver. Economia sacramental é tudo aquilo que Deus faz para nos salvar, né? Então, já que a gente falou agora há pouco daquilo que Deus faz ad extra, as coisas que Deus faz fora de si, Ele faz exclusivamente com a única finalidade de nos salvar. Ele cria a sua criação, Ele nos cria criaturas para participar da sua vida bem-aventurada, para que sejamos salvos. Ele não nos cria para condenação. Se nos condenamos, não é porque Deus fecha as portas, né? É porque nós, com as nossas próprias pernas, rumamos para o inferno, né? Isso também usa no apostolado, né? Que você vai fazer apostolado com um pagão, sempre, Marcelo Machado sempre vem essa, assim, eu não entendo porque um Deus misericordioso, eu que fui bom pai de família, fui bom trabalhador, por que Ele não vai me deixar entrar no céu? Claro que Ele vai te deixar entrar no céu, Ele só não vai te obrigar a entrar, você tem que entrar com as suas próprias pernas, Ele abre a porta, mas se você virar as costas e for para o outro lado, Ele vai respeitar a sua decisão, né? Mas como é que eu sei qual é o lado? Que Ele se revela, tá aí, a moral, tá aí, Ele vai botar lá o fulano, alguém no seu círculo para falar de Deus para você, né? E se você não falar, Ele vai te puxar a orelha depois, né? Então, vamos supor lá que o José morreu, aí chega lá no seu juízo particular, né? E aí, José, o que você fez para amar Deus? Eu fiz para amar Deus? Sei lá, eu tinha que amar Deus? Não tinha. Claro que tinha que amar Deus. Ninguém te falou isso lá na terra? Não, ninguém me falou. Pô, mas tinha aí o Daniel era do teu círculo ali, né? O Daniel não falou para você que você tinha que amar Deus? Não falou. Pô, Daniel, ele vai cobrar do Daniel depois. Então, ai de mim se eu não evangelizar. Seremos cobrados nesse sentido, né? Temos que levar aquilo que é de bom para as pessoas que estão ao nosso redor. Dessa forma caridosa com a qual eu falei, não de uma forma impositiva, né? Buscando a amizade dessas pessoas, amando essas pessoas, né? Então, tudo que Deus faz para nos salvar é oikonomia, né? E teologia seriam as coisas imanentes, né? Aquilo que tem dentro de Deus em si. Designa no primeiro termo o mistério da vida íntima de Deus. O mistério da vida íntima de Deus, aquilo que é íntimo de Deus, que é imanente a Deus, são a relação entre as três pessoas da Santíssima Trindade, né? E economia é o que Deus faz ad extra, é o que Deus faz para fora de si, que é o que Ele faz para nos salvar. É mediante a economia que nos é revelada a teologia, né? Então, para nos salvar, Deus se revela o que Ele é. Ele abre a sua intimidade, Ele mostra um pouco disso para nós, com o intuito de nos salvar. Mediante a economia nos é revelada a teologia, mas é inversamente a teologia que ilumina a economia, né? Então, quando entendemos melhor que Deus é amor, que é uma relação amorosa entre três pessoas, né, mais facilmente podemos nos salvar, né? Podemos buscar esse amor nas nossas próprias vidas, né, e buscar a salvação. Ele é em si mesmo, e inversamente o mistério do seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Acontece o mesmo analogicamente entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se em seu agir, e quanto mais conhecemos a pessoa, mais compreendemos o seu agir, né? Então, nas relações humanas isso também é verdade, né? Conforme a gente observa o outro agindo, a gente, fulano é assim, né? Eu começo a perceber como ele é, né? Eu vejo que a minha filha, ela é sanguínea, né? Ela gosta de falar, ela fala, eu vou compreendendo a natureza da minha filha. Compreendendo a natureza da minha filha, eu entendo mais as suas atitudes, né? Eu entendo mais as suas dificuldades, né? Eu posso ajudá-la melhor.
Quando você observa o agir, você compreende a essência. Quando você compreende a essência, melhor você analisa o agir. É um ciclo vicioso. Vicioso não, um ciclo virtuoso. Ao contrário. A Trindade é um mistério de fé no sentido estrito. Um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto, né? Aquilo que a gente vem falando, né? Ninguém chegaria que Deus é unitrino se não fosse revelado do alto. Com a nossa razão apenas a gente não chega nisso. Sem dúvida, Deus deixou vestígios do seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. A gente leu aquele trecho de Gênesis, né, que o tempo inteiro você vai ter lá esses vestígios, né? Esse exemplo que a gente leu no Gênesis tem outros pontos, né, do Antigo Testamento, vestígios do seu mistério de Trinidade, né? O livro da sabedoria, né? Você vai ler o livro da sabedoria, ele vai falar o tempo todo da sabedoria. É muito bonito esse livro da sabedoria. Ele vai falar o tempo todo da sabedoria de uma forma pessoal, né? Como se a sabedoria fosse uma pessoa, né? Então, quando a gente tem o Novo Testamento como chave de leitura do livro da sabedoria, a gente vê que ele está falando de Cristo ali, né? Da segunda pessoa, do verbo, da palavra, né? A palavra de sabedoria. A revelação de Deus como Trindade, né? O Pai revelado pelo Filho, então, e o Pai e o Filho revelados pelo Espírito. A gente já falou um pouco disso, né? Que quando aqueles exemplos, né, do Novo Testamento, né, que Cristo fala, olha, só eu que conheço o Pai, porque eu vim do Pai, né? Então eu vim da verdade, eu conheço e eu posso dar testemunho, né? Quando ele fala para Filipe, quem me vê, vê também ao Pai. Eu sou uma imagem perfeita do Pai. Isso me remete a Platão, né? Todas as vezes que tentamos fazer a imagem de algo, essa imagem é imperfeita. Então, por mais talentoso que possa ser o artista, né, se o artista vai fazer o seu desenho, a sua figura, o seu desenho vai ser uma cópia imperfeita daquilo que você é, né? Então, sei lá, se Beethoven fez lá a Quinta Sinfonia, né, eu tenho um outro intérprete que vai tentar interpretar, não vai ficar exatamente igual como estava ali na cabeça de Beethoven, né? O próprio artista, quando vai fazer sua arte, ele tem uma ideia na sua cabeça, ele tenta dar forma para a sua ideia na sua arte. Mas a arte vai ser uma imagem perfeita do que era a sua ideia. A gente não consegue trazer para o material algo perfeitamente igual ao que foi concebido, né? Essa é a teoria do mundo das ideias de Platão, né? Para Platão, as coisas são perfeitas lá no mundo das ideias, né? E as coisas criadas são uma cópia caricata das coisas ideais, né? Então, quando a gente contempla as coisas, é aquela ideia da caverna, a gente está vendo as coisas de uma caverna, escuro, a gente não vê as coisas como elas são, né? Porque elas estão lá fora. Então, nessa analogia, a gente pode fazer analogia com as coisas criadas, né? Mas não com a coisa gerada. Quando Deus gera o Filho, ele gera uma cópia perfeita daquilo que ele é. Ele é igualzinho ao Pai, né? Não tem distinção, são consubstanciais, são homólogos, né? De novo, as diferenças entre eles estão nas relações, a diferença entre eles é imanente, está na intimidade de Deus, está na teologia, não está na economia, não está naquilo que eles fazem ad extra, né? Então, Deus é uma imagem perfeita, né? Se eu adoro a Deus em Cristo, eu não sou idólatra, porque está em Cristo uma imagem perfeita do que é o Pai, né? Quem me viu, viu também ao Pai, Filipe. Tanto tempo estou com você e você não percebe isso, né? Então, o Pai revelado pelo Filho, né? Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inaudito, né? Parágrafo 240. Não o é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação ao Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho conhece o Pai, né? Porque ele tem Cristo, ele tem a presença divina o tempo todo, né? Ele, por ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem essa união com o Pai o tempo todo. Conhece o Pai e ele dá o Pai a revelar aos outros, né? Mas é aquilo que a gente dizia, né? Todas essas ações da economia são as três pessoas que fazem, né?
Então, Cristo revela, mas o Espírito Santo também. Não foi ele que falou pelos profetas, né? A gente vai entrar nas aulas do Espírito Santo, no Credo Niceno-Constantinopolitano, quando a gente está falando do Espírito Santo, a gente está falando, né? Creio no Espírito Santo, ele que falou pelos profetas, né? Quando os profetas revelam algo de Deus, do que é Deus, né? O Espírito Santo que age aí, mas o Filho age aí também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agirem em tudo que age ad extra, que é o que age na economia, é o que age para a nossa salvação. É por isso que os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no início estava junto de Deus e que é Deus, né? Está aí no prólogo de São João, né? Ele estava junto de Deus e é o Deus, é a imagem perfeita dele, é o próprio Deus ali, né? Com o resplendor de sua glória e a expressão do seu ser. Na esteira dele, seguindo a tradição apostólica, a igreja no ano de 325, acho que acertei, não falei, 325 e 380, né? 325, o primeiro concílio ecumênico de Nicéia confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com ele. E segundo o concílio ecumênico de Constantinopla em 381, puxa, errei por um ano, 325 e 381. Conservou esta expressão em sua formulação do credo de Nicéia e confessou o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, né? Então isso aqui foi para refutar a heresia ariana, que o verbo, por ser filho, por ser gerado, é menor do que o Pai, né? Não, são consubstanciais, né? E foi adiante nisso, né? Deus, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, gerado do Pai e não criado, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Luz da luz, né? Então ele reforça isso, né? Ele que é Deus de Deus, né? É o mesmo Deus. Posteriormente, esse credo foi modificado, tá? Isso lá mais ali para a volta ali dos anos 800, 900, com a questão do filioque, né? Que é o que vai entrar no parágrafo seguinte, o Pai e o Filho revelados pelo Espírito Santo, né? Essa foi um dos motivos do cisma dos ortodoxos gregos, né? Por que os gregos se separaram do Papa, né? Por que os gregos se separaram de Roma? Uma das questões foi essa questão do filioque, né? Que é o procede do Pai e do Filho, porque em alguns trechos da Escritura se coloca que o Pai vos enviará o Espírito Santo, né? Mas em outros trechos o próprio Cristo fala, eis que vos enviarei um outro paráclito, né? Há uma relação entre Cristo e o Espírito Santo, né? Que a segunda pessoa da Santíssima Trindade também entra nela, nesse proceder do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo não é gerado, ele procede, né? A palavra aqui é perigosa, deve ser usada a palavra certa, né? Quem é gerado é o Filho, o Espírito Santo é aquele que procede do Pai, e aí entrou posteriormente, não nesses dois concílios, mas foi adicionado depois, do Filho, procede do Pai e do Filho, que é o filioque, né, em latim. Isso foi um dos motivos do cisma da igreja grega, da igreja ortodoxa grega, né? O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro paráclito, né? O paráclito, aquele que está ao lado, né? Ao lado, defensor, o Espírito Santo, em ação desde a criação. Depois de outrora ter falado pelos profetas, ele falará agora junto dos discípulos, né? Então, essa relação entre Cristo e o Espírito Santo é muito íntima, né? E isso se faz presente na própria missa. Quando a gente está rezando a missa, né, ali já na liturgia eucarística, né, um pouco antes de haver esse milagre, que é a transubstancialização. O que é o milagre da transubstancialização? É quando o pão e o vinho transformam a sua substância e passam a ser o corpo e o sangue de Cristo, né? Um pouco antes a gente clama para que quem nos traga o Filho? O Espírito Santo. Mandai o vosso Espírito Santo, né? A gente fala isso na liturgia, né? Aí o padre vai falar, né? Na noite que ia ser entregue, as palavras lá do rito, né? A gente fala, mandai o vosso Espírito Santo. Então a gente pede que o Pai mande o Espírito Santo, que procede do Pai, e o Espírito Santo nos dá o Filho, ali nas espécies eucarísticas. E a gente comunga o Filho. E o que o Filho nos dá quando comungamos do Filho? Nos dá o Espírito Santo. Então o Espírito nos dá o Filho, né? A gente pede que o Pai envie o Espírito Santo, né? Mandai o vosso Espírito Santo. Então o Pai, de quem o Espírito Santo procede, ele manda o Espírito Santo para fazer a transubstancialização. Comungamos o Filho e o Filho nos dá o Espírito Santo, né? Que nos dá graça. Porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho.
Então, é uma questão muito transcendente, é uma questão difícil, mas se chegou a essa conclusão, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E isso é hoje o que nós, católicos romanos, professamos no nosso credo, que o Espírito procede do Pai e do Filho, né? Os gregos não concordam, né? Entre outras divergências. Os principais também é não reconhecer a primazia de Pedro, né? Não reconhecer o bispo de Roma como estando acima dos demais bispos, né? Quando a gente falar de eclesiologia, né, nas catequeses do Espírito Santo, a gente vai falar mais da igreja, né? A gente vai entrar de novo nessas questões. Não vou entrar nelas aqui, até porque eu estou estourando o meu tempo, né? Aí ele vai falar do dogma trinitário, que a gente já falou, as obras divinas e missões trinitárias, que eu já falei também, tudo aquilo que a Trindade faz, a Dexa, são os três que fazem, né? E a gente tem a questão do Todo-Poderoso, né? Que é para concluir a nossa aula, o parágrafo 3. Ele faz tudo o que quer. As Sagradas Escrituras professam reiteradas vezes o poder universal de Deus. Ele é chamado poderoso de Jacó, o Senhor dos Exércitos. Então, ele tudo pode. Cremos em Deus Todo-Poderoso. Então, não convém aquela pergunta capciosa que se faz: Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não consegue levantar? Né? A pergunta está errada, né? Que nem dividir por zero, né? É uma pergunta que não é pertinente, né? Deus pode tudo, ele é todo poderoso, ele é onipotente, né? A gente vê um exemplo disso na última passagem, né, que Pedro colocou, que talvez quem tenha lido os trechos que o Pedro colocou no grupo antes, por que numa aula sobre Trindade e sobre Deus Criador, por que Pedro colocou aqui um trecho da Anunciação em Lucas 1, 26, 38, né? Vai ser o trecho que a gente vai terminar a nossa aula, né? Porque a Anunciação termina falando disso, né? Entrando, o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho que portará o nome de Jesus. Ele será grande, filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso este santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, ela concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês, porque a Deus nenhuma coisa é impossível, né? Então, aquela dificuldade que você tem na sua vida, pede ajuda a Deus. Deus ressuscitou Lázaro. Deus ressuscitou a filha de Jairo. Transformou água em vinho. Para ele nada é impossível. Tudo ele pode. E nele botamos toda a nossa confiança. Então, já que concluímos aqui lendo esse trecho da Anunciação, vamos agora voltar à Anunciação rezando a oração do Ângelus, aí que já deu meio-dia. Vamos ficar de pé? O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça nos nossos corações, para que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.